Então, quando a gente suspeita do TDAH, né? A gente vai suspeitar quando, né? Então, aí a gente vai falar dos sintomas. Então, aqui tá todo mundo aqui sentado, a professora vai ler uma historinha e, de repente, tem aquele menino que não vai sentar para ler historinha. A professora vai ficar brava, ela vai precisar pedir 1000 vezes para esse menino aqui sentar para ler a historinha, mas ele vai querer sair e jogar a cadeira pela janela. Então é isso que a gente vê todo dia, né? Então a gente vê aquele menino que vai na festinha, todo mundo saiu do pula-pula porque está na hora de ir embora, mas ele se descontrola, ele não aceita, ele faz aquela birra, e o pai tem que falar 1000 vezes, ele tem mais dificuldade de controlar suas emoções. Então os adolescentes também são aquelas pessoas assim que geralmente a mãe tem que também se desgastar mais para que a criança, para que ela tenha mais autonomia. A mãe fala: meu Deus, mas eu tenho que mandar 1000 vezes, ela não aparece. Então você suspeita quando alguma coisa está diferente. Então quais são os sintomas clássicos? É a desatenção, a inquietude e a impulsividade, né? Então, a gente tem os sintomas que a gente chama da tríade do TDAH. A falta de atenção, a inquietude, a impulsividade podem acontecer em algumas pessoas é mais atento, mais inquieto, mais impulsivo. Aí a gente vai ter os tipos de TDAH, né? Então, a linha do tempo vai depender da idade. Então, as crianças mais jovens, né, no pré-escolar e no escolar precoce, aparece muito a questão do comportamento inquieto e a dificuldade de controlar impulsos. Então, nessa fase inicial da idade escolar, pré-escolar, escolar, é mais comum, principalmente nos meninos. Então, hiperatividade, impulsividade, aquele menino que não para quieto um minuto, que você tem que falar 1000 vezes, que, nossa, dá muito trabalho. E aí, ao longo do tempo, quando essa criança entra na fase escolar, que ela precisa se concentrar em tarefas mais demoradas, mais elaboradas, isso vai piorando, assim, vai ficando mais difícil. Só um pouquinho, gente. Vai ficando mais difícil dela prestar atenção se a tarefa é mais elaborada e mais demorada. Então, o sintoma de desatenção, ele vai ficando mais evidente. E aí, na desatenção, tem uma dificuldade de memória, memória executiva. Atenção é atenção imediata. Eu prestei atenção porque alguém me chamou, ou uma tarefa, ou algum foco que eu preciso começar a iniciar um aumento da atenção naquele foco. Depois eu preciso manter a atenção, eu preciso sustentar a atenção, a gente chama isso de atenção sustentada. Aí você vê que a tarefa vai demorando e a atenção, a pessoa começa devagar. Eu acho que muitas pessoas que estão na aula devem estar assim, devagando na atenção. Vai lá e volta, mas tudo bem. Então, o que que acontece? À medida que as tarefas vão ficando mais importantes, mais difíceis, os textos maiores na escola, o ensino médio, a evidência da desatenção e dos prejuízos dessa desatenção. O texto tem que ter memória de atenção, que a gente chama de memória de trabalho. Então, você precisa ler um texto, você precisa guardar as informações para aquilo fazer sentido, para você conseguir interpretar. E aí, isso começa a afetar, inclusive, a desorganização do dia a dia, você esquece as tarefas, etc. Quando a gente suspeita no pré-escolar, quando tem dificuldade de se relacionar socialmente, então uma criança que sempre, ao invés de brincar, ela briga, ela empurra, ela toma o brinquedo, ela tem mais impulsividade, ela prefere as brincadeiras que brinca, sobe, desce, e ela tem pouca paciência para sentar e colocar, às vezes, começar um joguinho como um quebra-cabeça, ou um jogo mais calmo, e aí a ler historinha, para ela é difícil. Às vezes ela senta para assistir televisão e ela fica rodando, subindo no sofá, descendo do sofá, vai num lado, corre para um lado, corre para o outro. Então, isso é uma criança no pré-escolar. Então, a criança de 3, 4 anos, que a gente já percebe. Ela geralmente prefere desmontar o brinquedo, tirar a roda do brinquedo, tirar tudo, do que brincar com o brinquedo, de criar um contexto, de planejar um contexto simbólico, onde existe uma interpretação e tudo, e ela vai ter essas questões. A mãe sempre fala, sempre quebra o brinquedo, joga o brinquedo, desmonta o brinquedo, não fica nenhum brinquedo. Então, é uma criança pequenininha, mas que ela tem uma dificuldade nisso. Tem um atraso, geralmente pode existir um atraso na linguagem, não, e atraso na linguagem não é só não falar, às vezes é não saber elaborar com muita facilidade uma frase, ela até fala, mas ao invés de falar uma frase, ela fala a palavra que ela quer, ou então às vezes ela não tem paciência para terminar da mãe fazer um combinado, a comunicação dela é falha, ela recebe pouco feedback
porque também ela tem muita falta de paciência de finalizar e ouvir o que está acontecendo, ela presta pouca atenção, e ela olha menos quando se chama pelo nome, parece às vezes um quadro de autismo, é difícil da gente identificar, tem dificuldade às vezes com coordenação motora fina, então é uma criança que tem dificuldade às vezes de pegar o lápis, ela não gosta de, ela vai rabiscar, ela rabisca de uma forma imatura, na hora de desenhar a figura humana, ela desenha uma bolotinha com os pauzinhos e não desenha os detalhes, porque demanda mais habilidade motora fina, tem dificuldade na aprendizagem de cores, números e ou letras, né? Então você vai começar a ter um prejuízo na aprendizagem, tem uma dificuldade na capacidade de ilustrar e compreender a figura humana, igual eu falei, uma imaturidade emocional. Então as birras e os acidentes em casa, eles são mais frequentes. Então é uma criança que tem mais dificuldade de controlar seus impulsos. E tem muitas crianças também que têm distúrbios do sono, então elas não relaxam no final do dia para dormir, o sono é mais agitado, às vezes elas acordam com terror noturno ou com lágrimas, então são crianças mais sofridas nesse momento final do dia, e aí com a falta de tranquilidade, porque elas ainda estão hiperativas, inquietas, os músculos, né, trabalhando a 1000 por hora, o nível de cortisol alto, elas realmente não conseguem relaxar para dormir. Então, o escolar, então a gente falou do pré-escolar, e no escolar é um comportamento, é uma criança que tem dificuldade, às vezes, ela fica muito tempo nas suas coisas, aí fica desenhando, fazendo as coisas dela, às vezes o hiperfoco, tem dificuldade de esperar a vez dela, então ela brinca de uma forma difícil, os colegas têm pouca paciência, chama pouco para brincar de futebol, porque ela sempre quer ganhar, ou ela quer fazer as coisas do jeito dela, então é uma criança intensa emocionalmente, tem umas reações emocionais desproporcionais, mexe daqui, mexe dali, não fica quieto fazendo a mesma atividade, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, liga a televisão, ouve música e mexe em outra coisa no celular, tem dificuldade para brincar em silêncio, não fica fazendo barulho dos bichos, fica fazendo barulho dos super-heróis, e a mãe fica cansada, fala, nossa, ele não para quieto e não cala a boca, então é cansativo, né? Problemas para terminar as tarefas, né? No dia a dia, a mãe vai fazer o dever, aí quando vê, deixa o menino ali, o menino fica pela metade. Aí depois ela tem que voltar e lembrar de novo. Na escola, a mesma coisa. Aí você vê no caderno, tipo assim, aconteceu isso, isso, aí parou no meio da palavra e não terminou a palavra. Tem falta de foco, né? Começa a desatenção, e é uma criança que tem dificuldade de se organizar. Então, ela esquece onde ela põe as coisas, ela esquece o casaco na escola 1000 vezes, ela esquece, perde material escolar, a mãe tem que pedir 1000 vezes para ela não esquecer. Então, é uma coisa complicada, assim, né? Cansativa, e as mães chegam bem cansadas. E é uma criança estabanada, então você pede para ela fazer um leite, colocar um Toddy, ela vai derrubar, e aí vai ficar o rastro da criança, e aí a mãe vai falar, nossa, quebra as coisas, ou então cai no chão. Tem pai que fala assim, gente, mas cai do nada, e aí tá com cheio de ponto na cabeça, então tem essas questões. E, geralmente, no escolar, já aparece uma baixa autoestima. Porque os meus colegas não gostam de mim. Tem trabalho mostrando que algumas crianças, elas não têm feedback positivo dos colegas. Elas falam assim, você gosta de fulano? Eu gosto do fulano, do fulano, do fulano. Mas na hora que pergunta para os meninos, eles não dão feedback, eles não dão esse mesmo retorno. Então, ele sempre é uma criança que é considerada meio à parte desse grupo social que se relaciona de uma maneira mais intensa e mais saudável. E no adolescente, né? A criança, geralmente o adolescente apresenta alteração de humor. Uma hora está eufórico, contando casa, aí uma hora se isola e fica triste, tem muita raiva, muita irritabilidade, bate de frente com os pais, bate à porta, começa a ter crise de ansiedade, é uma pessoa que impulsiva, e aí começa a agir de uma forma onde começa a ter conflitos dentro da sala com outros colegas ou com amigos, né? E a questão da agressividade é um problemático, porque a criança tem mais, esse adolescente tem mais autonomia, ele tem mais força física, então ele se impõe mais, então esse comportamento mais desafiador aparece e é cansativo também, e os pais têm dificuldade de lidar com essa pessoa, porque esse sintoma desafiador, para os modelos de educação que a gente conhece, não funciona esse bater de frente com essas pessoas, e eles têm falta de concentração, então realmente nas tarefas escolares não é legal, eles têm esquecem as coisas que eles têm que fazer, então, são preguiçosos, eu não aguento mais, os pais principalmente ficam muito frustrados com esses adolescentes, né? Parece que eles são os preguiçosos, que eles não vão ser nada na vida, e o pai tenta fazer uma projeção
bem negativa, então pega muito no pé deles, ou então está sempre colocando eles num lugar de inadequação, que lembrando, eles geralmente procrastinam, então eles têm coisas para fazer, está com uma agenda cheia para aquele momento, esquece, não deixa para fazer depois, fica na televisão, fica no jogo. Dificuldade de aprendizagem, principalmente no ensino médio, que eles afundam, então depois do Fundamental 2, lá pelo 8º, 9º ano, eles estavam indo até mais ou menos bem, mas de repente eles começam a perder média, e aí começam a ter dificuldades específicas em algumas matérias. Há muitas crianças, gente, com TDAH, quase 60% dos adolescentes com TDAH chegam com sintomas depressivos. E isso é importante, porque a depressão pode ser confundida com TDAH, e se você dá um antidepressivo, piora o TDAH. Ele fica mais com dificuldade de se organizar. Dificuldade de se organizar no dia a dia, com as rotinas, cansa demais também. E aí eles têm uma necessidade de se envolver com atividade de risco. Isso é muito problemático, né? E inquietos também. Então, o TDAH ele tem prejuízo nessas 3 dimensões. Nas funções executivas, planejar as coisas, ter atenção até o final da tarefa, e regular o foco. Nossa, eu estou aqui, ó, vivendo a aula de TDAH, mas eu já estou lá fazendo outra coisa, e aí eu estou voando, e aí sei lá o que eu estou fazendo. Então, é difícil focar, é difícil filtrar os outros estímulos e falar, não, tá tudo bem, eu vou chegar. Então, essa atenção, ela é falha, fica cheio de buraco o conteúdo, porque ela começa muito bem, aí depois ela dá uma zoada, aí ela volta, ela perdeu uma parte, aí começa a ficar menos intensa a aprendizagem dela. E aí a gente tem a autorregulação emocional. Então, são pessoas que, diante de frustrações, diante de situações que testam essa competência emocional, elas têm um excesso, ou elas se isolam e ficam bravas e vão para o quarto e batem a porta e não sabem lidar com a emoção, ou elas entram em crise emocional mesmo. Então, elas gritam, brigam, xingam, jogam as coisas. E, às vezes, a autorregulação emocional pode ser também uma ansiedade. A regular as emoções é quando eu vejo que aquela demanda para aquele momento, eu vou ter uma prova na semana que vem, mas eu posso me preparar, eu me vejo me preparando, eu me vejo planejando uma ação e reduzindo a minha ansiedade, eu posso estar competente para fazer a prova, mas não acontece isso, eu não regulo esse tipo de emoção, e aí a ansiedade vem como vem um tsunami de emoção, e aí meu corpo desregula todo, eu começo a ter aumento da frequência cardíaca, da temperatura corporal, da frequência respiratória, e aí as emoções, elas me atropelam. E aí vem o medo, a angústia, a sensação de inabilidade, é uma dimensão de TDAH. A gente pensa em TDAH só em competência escolar e na dificuldade de aprender, o que for. Mas não, existe uma dificuldade de regulação das emoções. São pessoas que elas vão do 8 ao 80, e isso é muito desgastante para elas. Isso também leva a uma questão grave nos relacionamentos, né? Porque existe, às vezes, uma coisa que acontece, uma coisa básica, uma coisa do dia a dia, pode gerar uma reação desproporcional e, diante da intensidade, pode levar a uma resposta. Então, essas pessoas têm mais dificuldade de manter relacionamento, por exemplo. E aí a gente tem a cognição social, que é muito importante, né? A cognição social eu tenho TDAH, né? Eu, Marcela. Então, eu sempre falo isso, eu falo, nossa, às vezes eu tô lá olhando para a pessoa está me falando 1000 coisas super importantes, profundas, e eu já tô pensando em outra coisa, e aí fica parecendo superficial, né? Aquele feedback que você poderia dar de mais cuidado, mais empatia, ele não acontece, porque você não prestou atenção, você não ouviu até o final, então fica parecendo que você está desinteressado daquela pessoa. Isso acontece nas crianças e adolescentes, principalmente nos adolescentes, nos adultos, né? Essa competência também, eu quero explicar uma coisa, mas vai dar tanto trabalho explicar uma coisa, eu prefiro não explicar nada, eu prefiro ficar quieta. E aí você deixa para lá, isso é bem a minha cara. Então a gente tem essas questões, assim, que você tem que saber que isso é uma demanda que você precisa trabalhar, e aí você fala, não, TDAH, vocês viram, né? Se cada pessoa, cada idade manifesta uma coisa, se pode manifestar desatenção e hiperatividade em vários graus, se a genética é multivariada, se afeta vários circuitos do cérebro, o que acontece? Cada um tem o seu, então não pode, a gente não tem o TDAH, a gente tem a Fabiana, a gente tem a Marcela, a gente tem o Tiago, a gente tem a Rosa, a gente tem o Bernardo, a gente tem o Luiz, a gente tem o Arthur, a gente tem pessoas com uma condição neurobiológica, genética, com um ambiente definitivo, sob uma demanda naquele momento, daquele ambiente, manifestando sintomas.
Então, olha para você ver se dá para a gente ouvir, o TDAH dá para comparar remédio, dá para comparar comportamento, dá para colocar todo mundo na mesma caixa. Não dá, porque é muito multivariado. E essa individualidade é mostrar para todo mundo a neurodiversidade. A neurodiversidade, o cérebro humano é neurodiverso, com TDAH e autismo ou não. Então, é importante a gente reconhecer isso sobre um amplo espectro, assim. Então, vamos lá, quando a gente fala sobre subtipos de TDAH, né? Então, a gente vai ter o menino mais hiperativo, impulsivo, né? E o desatento, né? E o combinado, que é o menino maluquinho, que é o menino meio voado, que faz coisa errada, frita o ovo no lugar errado, tá pensando naquele filme, né? Não sei se vocês viram, mas ao mesmo tempo agitado, quer fazer tudo ao mesmo tempo, bater panela, pular no sofá. Ele é tão desatento quanto também imperativo. O menino desatento, que aqui é o não sei que lá, mundo de Bob, sei lá, né? É o menino voadão, vive viajando, criando uma história na cabeça e fala com ele, mas ele realmente tem muita dificuldade de voltar e manter o foco no que está sendo. E no TDAH existe uma coisa que é a atenção difusa. Então a pessoa o menino está captando barulho, som, estímulo, movimento de todos os lugares, mas o lugar que teoricamente é para focar, principalmente do ponto de vista convencional, ele tem dificuldade. Esses meninos hiperativos e impulsivos, eles são muito difíceis, eles são os meninos que chegam muito rápido. Às vezes o menino está na igreja, o padre faz o diagnóstico. O padre fala, esse menino tem hiperatividade, TDAH, hiperatividade, leva ele no médico. Ou então o porteiro da escola. O porteiro da escola já diagnosticou que ele tem TDAH. O menino desatento, ele passa desapercebido. Ele fica, às vezes ele é tão bonzinho, ele é tão com a carinha assim fofinha, ele olha para você e dá aquele sorrisinho, como se estivesse, tá tudo bem, estou te entendendo tão tranquilo. E aí, quando você vai ver, ele é lento, ele não consegue finalizar, e às vezes a autoestima baixa, mas ele também não fala por que ele se sente mal, ele não consegue expressar suas emoções. E o combinado é o mais comum, né? Então, aqui a gente tem, nos escolares, o hiperativo impulsivo, ele aparece muito precoce, e na fase pré-escolar, geralmente é esse o tipo que aparece para nós. É uma criança que até aprende na escolinha, que aprendeu as letras, que aprendeu os números, né? A maioria aprende, mas se tiver uma alteração de processamento auditivo ou alguma outra imaturidade, aí às vezes tem dificuldade. Mas o desatento vai aparecer mais na fase escolar, principalmente nas meninas. E o combinado também nos escolares. Os adultos, eles têm mais desatenção. E aí tem alguns adultos mais impulsivos, mais inquietos do que outros. Tem pais que às vezes chega o menino para levar o menino e o pai não consegue sentar na cadeira. E ele fica brigando lá com a secretária, fazendo maior barraco, porque está demorando 10 minutos. Tudo bem que eu demoro mais, mas às vezes tem 10 minutos, e aí ele está criando maior caso e pega o celular e fala para lá, e eu fico ouvindo, às vezes, ele passando aqui do lado da minha janela, para lá e para cá, eu estou vendo, e ele é inquieto também. E aí a mãe, às vezes, você está falando com a mãe, né? É muito legal isso. E aí um dia eu estava falando com a mãe, estava fazendo uma meio palestra na consulta, e a mãe estava olhando para o meu sapato, né? E aí eu falei, você está olhando para o meu sapato ou você está prestando atenção no que eu estou falando? E aí eu vi que ela estava meio... Ela falou, não, doutora, eu tenho muita dificuldade. Aí eu falei, não, né, isso aí você vê a genética. Então, como que a gente define o subtipo? Através das escalas, né? Uma escala boa para a gente definir subtipo é o SNAP 4, que é uma escala que a gente usa muito. Aqui é o SNAP modificado, porque ele também considera alguns sintomas de conduta. Então, ele tem 9 perguntas para desatenção, em vários níveis de intensidade e frequência, 9 perguntas de inquietude e impulsividade, e algumas perguntas aqui sobre comportamento, que aí para a gente fazer o diagnóstico também da comorbidade mais comum, que é o TOD, que é o comportamento opositor desafiador. Então, a gente tem o SNAP 4, e aí a gente vai avaliar. Então, a gente vai pontuar nível de intensidade de sintoma, se existe os sintomas de desatenção são muito mais intensos e presentes do que o de inquietude, ou se está dividido. Quem faz esses questionários? Pai, mãe, professores e terapeutas. Então, as pessoas elas vão observar a criança por um tempo, não é fazer no mesmo dia, e vão observar cada um desses sintomas e para poder definir como se manifesta o TDAH naquele indivíduo.
particularmente naquele indivíduo. Então, é muito legal, porque aqui tem muita, a gente vai falar sobre esses sintomas, tá ali mais para frente, mas é muito legal, porque eu sempre, quando vocês vão lá, eu às vezes imprimo, dou esse negocinho, e vocês levam para o professor, e as perguntas que eu faço são relacionadas a isso, e aí o médico ele tem como. Então, as escalas são muito importantes, porque como vocês perguntaram, existe tomografia para TDAH? Não. Existe eletro da cabeça para TDAH? Também não. As ressonâncias funcionais e os mapeamentos cerebrais que eu mostrei para vocês, são feitos a nível de pesquisa. E foram essas pesquisas que fundamentaram as escalas. Então, foi baseado nas estruturas do cérebro e nos testes que eles viram que essa escala, SNAP-4, que é muito utilizada no Brasil, e a SNAP modificada, que é do MTA, que é essa que eu mostrei para vocês verdinha, que também tem sintomas do TOD. E aqui a gente tem o checklist de comportamento infantil problema atenção, que é feita muito nos Estados Unidos para pesquisas, e a escala compreensiva do Conners, de avaliação do comportamento, que as escolas fazem, os terapeutas também, e esse aqui, que é o ASCII, que é muito utilizado fora do Brasil e em pesquisas também. Na nossa realidade, no Brasil, culturalmente falando, é uma excelente escala, a gente usa o SNAP-4 ou o MTA SNAP-4. E aí o Conners, a gente às vezes encaminha os terapeutas ocupacionais, e aí às vezes os psicólogos encaminham, e às vezes os testes, na avaliação neuropsicológica também faz parte, né, do que eles fazem. Nas avaliações neuropsicológicas, existem escalas mais elaboradas, né? Então, isso aqui é o que o neurologista, é uma primeira abordagem, é fácil para os pais fazerem, por isso que é o que a gente usa com frequência, né? Todo mundo que foi aí, que me conhece, já recebeu lá a escala para levar para a escola e depois voltar, e aí depois, os adultos têm as escalas modificadas para adultos, que a gente é o ASRS, né? Que é a escala para adultos acima de 18 anos. Aí eu não estou falando de escala de adulto, porque eu ainda vou dar aula de TDAH de adulto. Então, a gente tem o Conners aqui para pais e o Conners para professores, né? Então, vocês veem aqui mais ou menos, né? A gente sempre vai tender a olhar a intensidade e frequência dos sintomas, né? E aí a gente vai pontuar para avaliar o nível de gravidade ou intensidade, para a gente poder criar uma abordagem e ver um prognóstico. Então, a gente tem questões aqui relacionadas à autoridade, que a gente tem o transtorno opositor desafiador, aquela criança que tem dificuldade de lidar com limites, regras e autoridades. Tem a questão da cognição social, aqui é a autorregulação emocional, a gente está vendo cognição social e funções executivas. Então, olha que legal, as 3 dimensões, aparece muito legal aqui para os professores avaliarem, e é muito importante que eles avaliem mesmo. A gente vai ter os critérios. O médico vai basear em quê, gente? Não é da cabeça dele, não. Tem o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, está na versão da 5ª edição. E aí, o TDAH, ele está no meio dos transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, não é um transtorno psiquiátrico, não é um transtorno comportamental. Ele está junto do autismo, dos transtornos de comunicação, das deficiências intelectuais, dos transtornos motores, dos transtornos de altas habilidades, dos transtornos específicos da aprendizagem. O TDAH está no meio aqui deles, né? Então, a gente tem aqui, dentro desse lugar, o capítulo é dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, e hoje o TDAH é muito mais do neurologista do que do psiquiatra. O neurologista fica com essa parte de função, e o psiquiatra fica com a parte mais emocional, comportamental. Entenderam? Então, é isso, só para vocês entenderem quando que une os dois, quando é só o neuro, quando a psiquiatria ela necessita de mais, né, atenção, etc. E aí, a gente vem aqui para falar daqui peraí, desculpa. Então, a gente tem aqui quais são, pelo DSM-5, os sintomas que a gente viu. A gente tem esses sintomas aqui, ó, falha em prestar atenção, dificuldade em manter a atenção, aqui é sim ou não. Aqui, você viu que pelo DSM-5, antes a gente tinha falado em intensidade, são as escalas de pais e professores. Aqui é o critério do DSM. Então, a gente vai ter sim ou não,
Desatento? Fale em prestar atenção? Sim ou não? Dificuldade em manter atenção em tarefas? Sim ou não? Então é diferente, né? Mas é legal, porque a gente pode usar as escalas para ver a melhora. Aqui a gente diagnostica, porque está presente o sintoma, está ausente o sintoma, e aí a gente vai definir. A gente precisa ter 6 sintomas de cada uma dessas áreas. 6 sintomas positivos em desatenção, 6 sintomas positivos em hiperatividade. Se eu pontuar 6 aqui, pontuar 6 aqui pelo DSM-5, se eu pontuar 6 só em desatenção, eu defino como TDAH a forma predominantemente desatenta. Se eu pontuar mais em hiperatividade e impulsividade, eu defino mais para hiperativo e impulsivo. Se eu pontuar nas duas partes, nos dois quesitos, eu tenho o combinado. Então, é sim ou não. Esquece com frequência das atividades cotidianas? Sim, não. Tem dificuldade de esperar pela sua vez? Sim, não. Então, é assim que a gente faz no consultório. Não é aquela coisa muito subjetiva, não. É pontual, é objetivo. E isso que define o critério, que tem seu viés também. Então, como que a gente faz? Agora sim, temos o TDAH. Se a gente tiver 12 sintomas que aparecem antes dos 12 anos, só que está sendo revisto, porque tem pessoas que aparecem com TDAH mais grave, mais na idade adulta e não tem um histórico prévio de prejuízo. Mas o critério aqui é 12 sintomas, né? Antes dos 12, tem que ter 6 sintomas de cada um, antes de um ou de outro, antes dos 12 anos. Então, ele tem que ter 6 sintomas ou só de desatenção e nada de hiperatividade, se ele não for hiperativo, ou 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade, se ele for mais hiperativo, ou 6 de cada um. Isso é o que o DSM-5 falava. Só que isso está sendo revisto. Por quê? O outro critério importante é que tem que ter prejuízo. Então, o laudo da escola ele deve ser comprovado. A escola tem que mostrar que, sim, aqueles sintomas causam prejuízo na vida daquela pessoa. Existe um impacto negativo, o que caracteriza um transtorno. Porque eu posso ser desatenta, eu posso ser desorganizada, eu posso ser impulsiva, eu posso ser inquieta, mas eu não tenho nenhum prejuízo. Eu tenho uma intensidade flutuante. Isso acontece quando eu estou cansada, quando eu durmo mal, quando eu estou ansiosa, quando eu estou sob uma demanda, mas depois eu fico de boa. E aí, o critério D é importante. O critério C é que tem que acontecer em 2 ambientes, não é só em casa. O menino só é agitado em casa e na escola ele é ótimo, ele não tem nada, o professor não percebe nada. Então, é diferente. E ele não pode ser explicado por outra patologia. Por exemplo, a criança tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, e o hipertiroidismo pode dar sintomas muito parecidos com o TDAH. Então, aí quando você vai ver, ele tem tireoide toda hipofuncionante, o T4 dele está abaixo, e aí ele realmente não está funcionando como TDAH desatento. O TDAH pode ter diferentes apresentações. Nos meninos, ele é mais hiperativo e impulsivo, e nas meninas, mais atento e combinado, ocorre em 50% a 75%. O que agrava o TDAH? As comorbidades. Né? Então, existem vários trabalhos, e aí 50% a gente chama de disruptivo, aquele menino bravo, que briga, que xinga, que é o que a gente chama de TOD. Né? O menino pode ter depressão, transtorno do espectro do autismo, em adolescentes, abuso de substâncias, ansiedade. E aqui é um trabalho, mas aí existem outros trabalhos, por exemplo, falando aqui do índice de transtorno opositor desafiador até 65%. A gente vê isso muito no consultório. Então, isso aqui, as comorbidades associadas, o transtorno de ansiedade, o transtorno opositor desafiador, os tiques, né, Tourette, transtornos depressivos, pioram muito a apresentação do TDAH e causam muito mais de sofrimento. Como eu faço o diagnóstico? Aí vai eu, a Marcela, eu vou falar onde que eu me baseio para poder fazer o diagnóstico. Primeiro, nas entrevistas, né? Eu deixo os pais falarem, vejo onde está a dor deles. Depois eu vou avaliar como está essa criança. Sempre eu pego e começo a pontuar a rotina, como que ele dorme, como que ele acorda, o que ele faz, quanto tempo de tela, como que ele lida com a rotina escolar, o adolescente é a mesma coisa. Avalio o nível de saúde que aquela família tem naquele ambiente.
Exame neurológico, a gente vê o exame neurológico, tem gente que vai estruturar o exame neurológico, eu não. Eu deixo a criança livre no consultório, ela brinca, ela sobe, ela desce, aí eu dou um livro, eu dou um negócio para desenhar, e aí eu vejo no contexto do consultório, espontaneamente, porque se você for pedir para a criança fazer isso, aquilo, os terapeutas fazem isso bem, mas o neurologista, às vezes, naquele momento muito curto, ele precisa ver espontaneamente a criança confortável no ambiente, sem ser pressionada, como ela lida com as coisas que são demandadas pelo observador. E aí tem um questionário que eu aplico na minha anamnese, eu vou fazendo aqueles questionários do DSM, eu vou perguntando as perguntas, já automaticamente vou pontuando, mais para desatento, mais para hiperativo, e depois envio, né, os questionários para a escola e peço para os pais fazerem. Então, aí depois disso já está se moldando, a gente já tem muitos dados, e aí a gente pede laudo, se a gente tem um terapeuta, se tem um psicólogo, psicopedagoga, é muito legal esses terapeutas também te darem as suas observações. Eu sempre vou ver caderno e prova, ver o que o menino erra, como ele escreve, como ele se organiza, como ele estrutura um texto. Depois, a questão dos exames. Crianças que às vezes são muito alheias, que têm episódios de voar e tudo, eu peço eletro para fazer diagnóstico com crise de ausência. P300, se a criança é mais jovem, ajuda, mas o exame tem que ser feito por uma pessoa competente também, porque ela só foi feita de qualquer jeito, dá errado. Então, entre 6 e 9 anos, o P300, potenciais evocados auditivos tardios, ele vê um estímulo auditivo e reconhece o estímulo. E isso pode ajudar a gente quando a criança tem até 9 anos. Depois de 9 anos não adianta, porque todo mundo vai dar normal e não vai ajudar. Processamento auditivo em casos selecionados, quando a criança troca letra, quando não amadureceu ainda a consciência fonológica. A avaliação neuropsicológica é muito legal e muito importante de fazer em algum momento. Eu não faço em crianças mais jovens, de 6 anos, na minha experiência, porque senão dá a questão do QI. É uma coisa que tem uma sensibilidade baixa em crianças menores de 6 anos. Então, às vezes, dá um QI menor, a criança depois faz um ano depois, o QI sobe lá para cima, e de repente é difícil você ter um laudo com um QI médio inferior ou um QI inferior, sendo que o TDAH e a criança não tratada podem inferiorizar o QI e isso não ser fidedigno. Então, tem que ser pedido na hora certa. Quando tratar? Quando o diagnóstico está definido. Então, a gente teve uma consulta, ou duas, ou três. A gente esperou quando tem dúvida, o neurologista também tem dúvida. Tem casos muito típicos, muito floridos, mas tem casos difíceis. Meninas desatentas que chegam deprimidas, e aí você vê uma dificuldade também de se organizar, você não sabe se é depressão ou se é TDAH. Então, a gente define o diagnóstico com muita responsabilidade, com muito cuidado, com todo esse quebra-cabeça que vai se montando. Aí a gente tem que sempre pensar o nível de prejuízo que essa criança tem. Dificuldade escolar, pessoal, autoestima baixa, pouca autonomia, dificuldade de se organizar, social, né, dificuldade de se posicionar, impulsividade, conflitos frequentes, né, uma criança que se sente às vezes inadequada, uma criança que está se sentindo rejeitada socialmente. Piora dos sintomas. O que acontece? A criança com TDAH, à medida que a escola vai evoluindo, né? Isso é só imaturidade. É sim, às vezes a criança é mais imatura, é aquela criança que entrou no começo do ano, né? E aí ela é mais matura do que a turma, 6 meses, 1 ano mais matura. Realmente ela pode parecer uma criança com TDAH meio inadequada para aquele lugar da demanda da escola, para as funções que estão sendo exigidas, mas aí à medida que a criança vai amadurecendo, a tendência é ir encaixando e adequando. Se você dá para ela estímulos, então, psicopedagogo, mas se por acaso, à medida que a escola vai ficando cada vez mais difícil, a criança vai piorando a desatenção e vai aparecendo mais a dificuldade, né? Isso geralmente sugere TDAH, porque é uma dificuldade adequar à demanda. Então, às vezes, estava tudo muito bem. Chegou no 7º ano, aquele tanto de matéria, os textos ficaram extensos, as matérias exigem um pouco mais de esforço de atenção. Aí aparece o sintoma, e aí piora aquele sintoma da dúvida lá de trás. Então, se você tem dúvida, a gente acompanha, vamos lá, vai aparecer a hora de fazer alguma coisa.
comorbidades associadas. Então, quando a criança já tem um nível de angústia, de sofrimento, de ansiedade muito intenso, já tem tiques, já tem distúrbio do sono, você percebe que existe um nível de problema que esse TDAH está causando, é importante tratar, porque a tendência das comorbidades é piorar o TDAH. O aumento da demanda do ambiente. Então, a criança está lá, o menino está indo bem e vai para o ensino médio. Aí, quando ele é adolescente, ele começa a ter uma demanda maior e a tendência é que ele tenha uma piora importante, vai afetar muito a autoestima dele e piorar a performance. O que é importante? Quando você tem uma equipe interdisciplinar, ela te apoia. Então, você vê que a equipe lá, psicóloga, é super competente, está acompanhando, já treinou os pais. De repente, ela fala, Marcelo, eu fiz tudo que eu podia. A gente precisa fazer algo para que melhore o sofrimento. Então, a equipe te dá muito respaldo para falar, está na hora de tratar, está na hora de medicar, está na hora de criar uma abordagem, porque essa equipe sabe até onde ela consegue ir nos estímulos apenas e aonde a medicação poderia melhorar. Tratamento. Treinamento de pais, né, a Daniele, que é a minha querida parceira que está, né, aqui com a gente, é muito importante. Psicoterapia é a cognitivo-comportamental, gente, evidenciado pela ciência. As pesquisas mostram que o tipo de terapia que tem mais respaldo para poder ter respostas é a psicoterapia comportamental. Aí a gente vai avaliar as demandas particulares, né, as comorbidades, por exemplo, as comorbidades da aprendizagem, e as comorbidades sensoriais, e as dispraxias, o que a criança tem fonológico, se ela tem consciência fonológica, se ela tem distúrbio de processamento, para criar um contexto de estímulos multidisciplinares. A saúde integral é muito importante sempre, os hábitos de vida, o sono, a dieta, o tempo de tela e etc. Rotina e limite de tela sempre faz parte da consulta médica, deveria fazer mais, mas às vezes nem dá tempo, mas é ideal bater nessa tecla sempre. Estratégia de estudar. Às vezes a pessoa é desorganizada, ela não consegue nem o ambiente de estudo da pessoa é todo desorganizado, então você tem que ensinar e treinar essa criança ou adolescente a criar uma regra, uma metodologia, uma estratégia, e aí você dá um laudo para a escola, porque essa é uma criança de inclusão escolar, então ela precisa de ter uma escola que acolha e compreenda. A medicação de primeira linha, de segunda linha e de terceira linha, ou a medicação off-label, ou seja, não existe evidência científica, mas estão usando em algum lugar. Então, existem todas... Primeira linha, metilfenidato, que é Ritalina, Concerta. Segunda linha, Venvance, que é a medicação que a gente usa em meninos mais velhos. Ah, se a gente pode usar uma risperidona, que é uma medicação mais para distúrbio de comportamento, sim, mas aí vai ver que tipo de comorbidade. A gente pode usar um aripiprazol quando a criança é agressiva, irritada, mas é tudo com muita cautela. E sempre pontuar que a primeira linha em TDAH está aqui, treinamento parental, psicoterapia, associar o medicamento de primeira linha, que é sempre o mais seguro. E fazer o acompanhamento trimestral ou quadrimestral e reavaliar, para ver se há necessidade também de incluir o psiquiatra, caso as comorbidades psiquiátricas sejam graves, tá? Então, por exemplo, crianças de 4 a 6 anos, a primeira linha deve incluir formação de pais, que é o treinamento parental, intervenções em sala de aula, o ideal que esteja disponível. O Ritalina pode ser usado, mas as intervenções comportamentais são primeira linha. O metilfenidato para essa idade não é primeira linha, só em casos muito graves. Caso grave, a criança pula da janela, pode se arriscar, pode se machucar, pode ser atropelada, né? Criança que se arrisca demais, ou é muito agressiva, ou é muito impulsiva. Nas crianças maiores, de 6 a 18 anos, aí, e geralmente a criança sintomática com prejuízo, igual a gente falou, né, que tem todo aquele prejuízo, é sintomática, a gente uniu milhões de coisas para poder ver que a criança está em sofrimento, sim, a gente pode entrar com a medicação junto, no mesmo dia que a gente define o diagnóstico, eu posso iniciar a medicação, os aprovados pelo FDA, são os psicoestimulantes, Ritalina, Concerta e Venvance, e o treinamento de pais, ou intervenções comportamentais em sala de aula, os tratamentos funcionam melhor quando estão juntos, isso é fato. Só para vocês terem ideia do tanto de remédio que existe fora do Brasil. A gente tem vários tipos de apresentação, vários tipos de... E aqui a gente tem 3 medicamentos apenas. A gente tem de liberação lenta, super lenta, diária. Isso tem a ver, cada criança tem um perfil. Então, por isso que a medicação... Ah, porque meu filho usou isso. O que você acha?
tá? Se couber ali no que é o perfil daquele paciente, daquele adulto que for. Então, o que é o esquema? É isso aqui, comportamental, medicamentoso. O ideal é que exista tudo junto, comportamental, medicamentoso, e além disso, atender os pais, atender a escola. Eu acho que deveria estar na atenção primária. O prognóstico ao longo da vida, sem tratamento, fracasso escolar, educação severa, porque os pais têm que ficar o tempo inteiro falando, problema de saúde, falta de adaptação, alcoolismo. Então, existem questões de crianças mal adaptadas que geram adultos e adolescentes mais problemáticos. Com o tratamento, uma percepção de si mesmo muito mais positiva e favorável, melhora da autoestima. A criança e a sua família se reconhecem e a escola acolhe, então é uma coisa mais colaborativa. Aqui mostra o número de pessoas que ficaram. Isso aqui mostrando para vocês é uma coisa muito nova, que é de 2021, lá do Canadá, mostrando que pessoas com TDAH, né, existe um maior risco de suicídio, que são relacionados com depressão, existem questões mais comportamentais a nível social, existe maior risco, né, de pessoa com dificuldades de se adequar às regras, e a gente tem muita coisa relacionada com essa evolução ruim. O que eu utilizo para você tratar? É da minha cabeça? Não. Eu utilizo o protocolo canadense, que é o CADRA, tá lá para vocês, se vocês quiserem acessar, ou o NICE, que é do Reino Unido. Os dois protocolos, eles que fundamentam o tratamento do TDAH fora do Brasil, na saúde pública do Canadá e do Reino Unido. E, para mim, é exemplo, porque eles também dimensionam as práticas de treinamento de pais, de assistência à comunidade, de acolhimento à escola. É bem humanizada essa visão. É isso. Acabou. E aí, se vocês quiserem, né, gente, ficou muito grande a aula, e aí a gente pode ter um tempo. Marcela, boa noite. Boa noite. Marcela, eu quero primeiro te agradecer e te parabenizar pela aula brilhante, excelente, tá? Eu sou Letícia, sou esposa do Bernardo, eu sou médica também, médica oncologista, ou seja, não sei nada da sua área. E agora eu preciso saber, porque a gente tem um menininho aqui que a gente precisa cuidar, né? E assim, a minha pergunta para você é, a meditação